Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Esse é o dia que Deus preparou para você. E queremos deixar para a meditação de todos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3. O apóstolo São Paulo vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados. Irmãos, alguns momentos das nossas vidas nós não compreendemos. Não compreendemos porque é muito forte. Nós não compreendemos porque ninguém nos explicou ou ninguém nos informou que aqui nessa terra sentiríamos solidão, sentiríamos perdas, nos sentiríamos os desamparos da vida. Encontraríamos como o próprio Cristo na cruz gritando: Deus meu, por que me desamparastes? Nós, seres humanos, em algum momento da nossa existência, sentiremos a sensação de abandono, de desamparo. Essa é uma sensação ontológica, pois faz parte do humano. A sensação de desamparo, a sensação de abandono. O próprio Jesus, eu aqui já citei em todos esses vídeos, tem muito pouquinho desses momentos que eu falo de Jesus Cristo, que ele sente-se desamparado. Notadamente, Mateus 26, capítulo 26, versículos 38 em diante, Jesus Cristo encontra desamparado. Chama 3 dos seus melhores amigos para orar com ele, para estar com ele, pois aproximava do momento da sua partida. E esses amigos, no momento de oração, dormiram. O mestre dos mestres chama de volta esses amigos e, mais uma vez, eles encontram-se dormindo. O mestre diz: olha, vocês não podem vigiar nem um pouco comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na carne, vêm as emoções. Há um corpo que pulsa, há um corpo que se arrepia, há um corpo que sofre, e este corpo é emotivo.
esse corpo é emoção. E como emoção, esse corpo, ele fica triste. E esse corpo, ele questiona: o que foi que eu vim fazer neste mundo? O que foi que eu vim fazer nesta casa? Eu conversava com minha esposa sobre uma pergunta que eu gostaria de fazer a você. Após a sua morte, você teria interesse em voltar a existir? Qual seria as suas exigências se quisesse voltar? Nasceria numa mesma família? Você aceitaria viver de salário mínimo mais uma vez? Morar em uma casa simples? Ser filho deste homem, ser filho desta mulher? Qual o motivo desse questionamento que eu fazia conversando com a minha esposa? É porque a vida ela não é tranquila. A vida não é tranquila. Nem todos nascem berço esplêndido. E os que nascem berço esplêndido têm seu desamparo também. Tem sua solidão. Porque ela está no homem. A condição de abandono, a condição de desamparo é uma condição humana. E mesmo com uma condição financeira da família que nasci, ou dos cursos que eu ganhei, ou os cursos que ganhei, vírgula, os cursos que busquei durante a minha existência, que me proporcionou uma condição melhor, mesmo assim, eu posso me encontrar na condição de desamparado, de abandonado. Essa condição ela está além dos fatores externos. Casa boa, carro bom, emprego bom, uma família tranquila. Ele está longe disso tudo. Independe disso. Porque é uma condição humana. Mas outros vivem situações mais agravantes e que parece que vieram para este mundo sofrer. Parece que nada dá certo. Parece que tudo é aos troncos e barrancos. A condição humana já é de abandono e desamparo. E agora, nada dá certo. Por isso que eu perguntei para a minha esposa se valeria a pena voltar à existência. E eu gostaria de fazer essa pergunta de uma forma coletiva e perguntar às pessoas: você teria interesse em retornar após a sua morte? Digamos, você morreu e você voltaria. Há um grande problema com a existência humana, é que, além de você viver momentos de desamparo e abandono, você tem uma certeza da morte. Tudo o que você fizer
tudo o que você buscar, tudo que você ganhar, você enfrentará este mal irremediável que se chama a morte. Então, quando eu retomo para o texto bíblico, que o apóstolo São Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Deus, ele é misericordioso. Não suportamos além da nossa capacidade humana, da nossa capacidade espiritual. Porque o próprio Deus, ele permite para mim e você aquilo que nós podemos suportar. Mesmo chorando, mas ele permite aquilo que nós podemos suportar. Esse momento de intranquilidade social, vamos aguentando, vamos suportando. Talvez um momento de turbulência na sua casa, um momento de turbulência no seu casamento, um momento de turbulência na sua empresa, um momento de turbulência nos seus negócios, você tem condições de suportar. Parece que não, mas você tem condições de suportar. Tem condições de suportar. Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, as misericórdias de Deus para conosco é que nos permitem, no meio desse desamparo, desse abandono, desse isolamento social, de suportar. E não somente neste momento de pandemia, mas no cotidiano. Por isso que o texto bíblico de Mateus vai dizer que basta a cada dia o seu próprio mal. Aí tem alguém que diz que mata-se um leão a cada dia. Eu ainda prefiro que o leão permaneça vivo. Mas é possível suportar cada manhã. O texto sagrado da Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, temos condições de suportar. Temos condições de suportar. Trabalhando em uma determinada empresa, na qual eu faço parte hoje, já houve muitos momentos, virada de ano, Réveillon, e outros momentos especiais, e eu ter que estar na empresa, distante da casa, distante da família, distante da igreja, e eu ter que suportar aquele momento. E a misericórdia de Deus foi quem me ajudou a suportar. Aí eu me lembro quando o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus era suficiente para a vida dele.
porque a graça de Deus é que nos sustenta. As misericórdias de Deus na nossa vida, irmãos. E o apóstolo São Paulo, nesse texto, ele vai dizer: Pai das misericórdias e Pai de toda consolação. De toda consolação. Ele fala aqui de tribulação. Apóstolo Paulo conhecia muito bem o que é tribulação. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia. Interessante esse texto de suportar. Vou repetir para você. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Interessante. Que são esses momentos de dificuldades que proporcionam para nós condição de auxiliar outras pessoas. É esses momentos de dificuldades, de tribulações, de desamparos, de solidão, de angústias, que possibilitam o cuidado com outras pessoas. Se não, vejamos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 vai dizer o seguinte, versículo 3: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora, a tribulação produz essa experiência. Essa experiência que é possibilitada a cuidar de outros. Você percebeu que coisa maravilhosa dessa experiência? Então, estamos vivendo um momento crítico, momento difícil, momento atribulado, momento, muitas vezes, situação financeira difícil, mas esses momentos, eles vão trazer uma experiência para as nossas vidas, que teremos condições de ajudar outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho experiências muito fortes na minha vida. Tanto na minha vida emocional, quanto na minha vida física, quanto na minha vida financeira, quanto na minha vida espiritual. A minha vida é marcada por experiências que poderiam ser traumáticas. E essas experiências, elas produzem esta condição de aconselhamento, essa condição de informar que há um Deus de misericórdias e há um Deus de consolação. Quantos momentos nós estamos precisando de consolo, de um abraço amigo, de um afeto, de uma palavra de ânimo, de uma palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Eu te sustento, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Muitas vezes nós estamos precisando disso, por conta dessa condição ontológica de desamparo, essa condição de ser no mundo. Perceberam? A diferença nossa para outros que não conhecem a poderosa palavra de Deus é que nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos a presença do Espírito Santo que, quando Jesus aproximou-se da sua partida, ele disse: olha, não vos deixarei só, enviarei um Consolador. A nossa condição de desamparo e abandono, ela não é tão profunda, porque nós não nos encontraremos órfãos, não nos encontraremos abandonados em momentos algum, porque temos o Consolador, que é o Espírito Santo. Parece paradoxal, parece contraditório tudo o que eu já falei aqui, da condição de desamparo do homem, da condição de solidão do homem, e ao mesmo tempo dizer que não estamos desamparados, não estamos só. Sim, na condição humana, nós iremos nos encontrar só, iremos nos debater com o vazio, iremos nos encontrar com a solidão. Mas na condição interior, e que o apóstolo Paulo vai falar isso, que há um homem interior, e que esse homem interior ele medita na palavra de Deus. É sobre esse homem interior que eu estou falando. Esse homem interior ele não vai se sentir abandonado, não vai se sentir desamparado. Mesmo que a condição e a sensação de desamparo e abandono chegue, o Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo dele, vai me acalmar, vai me trazer tranquilidade, vai trazer paz ao meu coração, vai trazer consolo à minha alma. Por isso que o apóstolo escreve esse texto. E ele diz mais, no versículo 5, diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Nós somos consolados. O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente, irmãos, para produzir em nós alegria, para produzir em nós uma condição de bem-estar, mesmo em momentos tribulacionários. Posso usar esse termo esquisito, mas podemos suportar. Então, que Deus vos abençoe, que Deus lhe conceda uma boa noite, um dia feliz amanhã, em nome